O atual campeão, o Botafogo, empatou em casa com o Corinthians e agora é o 5º colocado. Dorival Júnior parecia surpreso. Ninguém tem essa varinha. Se eu tivesse essa visão, a varinha de condão de saber o que seria o correto e não, pode ter certeza que eu sempre tomaria as decisões mais sábias. Mas não precisa de mágica para entender o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Cada tempo foi de um time. O Botafogo dominou o primeiro. Fez 1-0, gol do Arthur Cabral. Mas isso foi só o primeiro tempo. Acho que o Corinthians na segunda parte foi melhor e mereceu o empate. No intervalo, a magia aconteceu. Você é um bruxo, Harry. Eu sou o quê? Na verdade, o Dorival acrescentou alguns titulares ao time misto do primeiro tempo. Entre eles, o Memphis Depay, que fez o gol do empate. Antes do empate, eu tive uma grande chance ali e vou trabalhar muito para que, como eu posso dizer, o ritmo de jogo, a confiança de poder sair cara a cara com o goleiro e poder terminar em gol, volte o mais rápido possível. Pois é, o Yuri Alberto perdeu essa chance aí. Ele voltou a jogar ontem depois de 2 meses parado por causa de uma fratura na região lombar. Então tá desculpado. Botafogo 1, Corinthians sem varinha de condão, também 1. O senhor se enganou. Sabe, eu não posso ser um bruxo. Será que o corintiano Thiaguinho ficou feliz? Ele tá chegando agora com o Luiz Teixeira. Rapaz do céu, o Corinthians no segundo tempo foi maravilhoso, foi incrível, amassou o time do Botafogo. Por que você não entrou com o time titular? Por que não entrou com a parada toda disso aí? Por que não buscou o resultado? No segundo tempo era para ganhar o jogo. O Memphis fez o gol, né? O Yuri Alberto perdeu o gol, né? O Corinthians não sofreu nada no segundo tempo. Por que entrar com o time reserva no primeiro tempo e aí no intervalo botar todos os jogadores para jogar com o titular, os 4 titulares que entraram? Por que essa estratégia ridícula? O Corinthians ganha 1 ponto, vai para 21 pontos e aí vai tentar agora na Copa do Brasil, quarta-feira, e na outra quarta-feira tentar passar para as quartas de final. Eu acredito no Corinthians. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Resultado sensacional pro Corinthians. Conseguiu um empate com o Botafogo. E olha, depois do primeiro tempo, assim, constrangedor do Corinthians. Romero não tocou na bola, o Corinthians não conseguia passar no meio de campo. Uma escalação do Dorival que não deu para entender. O Léo Maná, com todo o respeito do mundo, mas não dá, hein? Gente, ele não acerta um passe, ele não cria uma jogada. O negócio é complicado. No segundo tempo, o Dorival colocou Depay e Yuri Alberto, o time melhorou. Mas, com todo respeito, aí o Corinthians empatou, porque o Botafogo hoje andou em campo. Não deu para entender a postura. O Botafogo, no primeiro tempo, poderia ter liquidado o Corinthians, mas também não jogou absolutamente nada. A torcida vaiou com razão. Então, o resultado acabou sendo excelente para o Corinthians. Se tem um time um pouco melhor hoje, teria ganho. Mas o empate, tá bom. De jogo aqui no estádio Newton Santos, rapaziada. Botafogo 1, Corinthians 1, em que a gente teve no primeiro tempo só o Botafogo jogando. E no segundo tempo, irmão, só deu o Corinthians. Poderia, inclusive, ter virado o jogo, não fosse a própria incompetência ali no ataque, no capricho das finalizações, né? Yuri Alberto perdeu um gol, outros jogadores perderam gols ali inacreditáveis. Primeiro tempo do Botafogo contra, né? O Botafogo com muitos desfalques, o Santos, o Corinthians também, né? Com muitos desfalques. Mas o Botafogo ali, cara, no primeiro tempo, né, foi dominante, né? Cruzamento pra área, ajeitado do Natan e o gol, né, do Arthur Cabral. Mais um gol dele com a camisa do Botafogo, o segundo, né? Só que no segundo tempo aí o Corinthians, né, decidiu jogar e colocar os seus titulares ali pra jogo, como o Yuri Alberto, né, o Memphis. E aí nessa, cara, o Corinthians foi se encontrando, o Botafogo demorou a mexer e na cobrança de falta a bola sobrou justamente pro camisa 10, que entrou muito bem no jogo, cara. É aquilo, acho que a torcida do Corinthians ela tem que dividir, separar a crítica ao contrato do Memphis e o que ele pode entregar no campo. Placar final, Botafogo 1, Corinthians 1. Um pouco de choque de realidade aí pro Botafogo. Acho que uma projeção de briga pelo título fica bem complicada, né, cara, com essas perdas de pontos em casa. E o Corinthians, cara, que vai fazendo ali um campeonato, né, que ele não é nem... ele nem ilude o torcedor do Timão pra sonhar
por coisas maiores, mas ele também não é uma tragédia dentro do campo, né? A gestão a gente sabe que é outra coisa, para pensar, por exemplo, em zona do rebaixamento. Tenho duas cobranças para fazer ao Botafogo após esse empate amargo contra o Corinthians aqui no estádio Newton Santos. Uma delas vai ser destinada principalmente aos jogadores, a outra a gente vai dividir ali entre os jogadores e o David Ancelotti. Vamos lá. A primeira delas não dá para o Botafogo mais uma vez ter o volume de jogo que apresentou e ficar só no 1-0. O primeiro tempo foi um amasso, foi um monólogo, foi um Botafogo jogando quase que sozinho. O Corinthians praticamente não reagia. E o Botafogo mais uma vez produz, cria, chega ao ataque, mas ou erra no último passe ou não consegue caprichar tanto na finalização e não consegue transformar a sua superioridade num placar que ilustre aquilo que vimos ao longo do primeiro tempo. Esse cenário já tinha acontecido no jogo contra o Vitória. E agora se repetiu, só que daquela vez nem gol teve. Dessa vez o Botafogo fez só 1-0, e só 1-0 não retrata o que foi o primeiro tempo. Quando você tem uma grande vantagem, você tem que aproveitar isso dentro do jogo e transformar essa vantagem no placar, transformar essa superioridade em gols. E isso é dos jogadores, gente. O técnico escalou bem, o time esteve bem comportado dentro de campo, com bons padrões, com boas jogadas, com boas conexões, com boas ligações, e aí o jogador é que tem que caprichar tecnicamente. Ponto final. 1-0 só no primeiro tempo, deixou o jogo em aberto, e aí a história no segundo tempo foi outra, com outros jogadores do Corinthians. E um último ponto para cobrar, e aí esse segundo ponto eu já falo para o David Ancelotti. Eu acho até que ele encaixa bem o time das substituições. Não vejo muita cobrança para fazer em relação a isso, mas está muito claro também que o Botafogo tem um bom primeiro tempo e um segundo tempo com queda de qualidade. Mesmo roteiro de Botafogo e Vitória e agora em Botafogo e Corinthians. O Botafogo ele faz um primeiro tempo muito bom, não transforma isso em gols, e isso não é culpa do David, mas no segundo tempo, com as substituições, o time vai se perdendo e não consegue ter o mesmo ritmo, não consegue se reencontrar. É um misto de desgaste de alguns titulares que vão perdendo fôlego, e aí você traz o banco não corresponde da melhor forma, mas essa é uma cobrança que eu posso fazer ao treinador também. Ele tem que conseguir fazer a equipe girar. Estão aí as cobranças para o Botafogo após esse empate. Com relação ao Campeonato Brasileiro, chance de título vai ficando um pouco menor, tem muito campeonato pela frente, mas é mais um resultado complicado. Mas é isso, virar a chave porque terça tem Copa do Brasil. Cara, eu acho que tem um jogo, obviamente, muito um jogo no primeiro tempo muito diferente no jogo do segundo tempo. WB, tu não bebe água? Tá aqui, ó. Aguinha. Não é cachaça, é água. Tem um jogo muito diferente no primeiro pro segundo tempo. E eu acho que isso se dá muito pelo Corinthians. Acho que o Botafogo faz um bom primeiro tempo. Na saída de bola, o time com o Joaquim Correa descendo mais pra fazer... Até foi muito bem falado na transmissão sobre ele fazer um pivô ali no meio de campo, ajudando a sustentação do time pra sair pro jogo. Isso facilitou o jogo do Natan, isso facilitou o jogo do Montoro, do próprio Alan, do próprio Arthur Cabral. Só que a verdade é que do outro lado tinha um time muito fraco do Corinthians em campo. A ausência de talento à disposição também era muito relevante. Quando o Dorival vem com a cavalaria pro segundo tempo, que ele já vem no intervalo com 4 substituições, ele já vem com Mateuzinho, Bidon, Depay e Yuri Alberto, o jogo já muda. O time vai começando a ganhar um pouco mais de confiança no jogo. É claro, o gol demora a sair, mas o time vai começando a ganhar mais confiança pra jogar. E ali na reta final do jogo eu acho que o Dorival toma mais uma vez uma boa decisão, que é ao tirar o Thales Magno, ele botar o Matheus Bidu, que era um cara que daria amplitude pelo lado esquerdo, tudo bem, que ele não tinha outras opções, né? A maioria dos outros jogadores eram muito moleques, ou jogadores mais defensivos, mas o Matheus Bidu conseguiu dar amplitude pelo lado esquerdo, e uma capacidade muito boa pro time ter cruzamento, pro time ter capacidade de segurar o lateral direito do Botafogo ali, que já era o Vitinho, né? Mais ou menos ali na hora que entra o Matheus Bidu, logo depois sai o Point e entra o Vitinho, que inclusive eu entendi que seria uma reação ao que o Dorival fez. Na hora que ele coloca o Matheus Bidu, o Ancelotti fala: opa, deixa eu trocar meu lateral direito que tá cansado, vou trocar os meus laterais, né, que estão cansados. Ele troca junto o Vitinho e Cuiabano. Mas o Corinthians no segundo tempo é mais incisivo, o Corinthians é mais dono do jogo e o Corinthians merece empatar. A verdade é essa. O Corinthians mereceu empatar o jogo. Não acho que tenha sido uma grande atuação do Corinthians, mas a atuação pra empatar o jogo, pelo menos, o Corinthians mereceu. E aí, cara,
É aquilo que a gente fala. O Corinthians pode, pra mim, né? E aí, só pra deixar claro, quando eu tô analisando isso, obviamente, o lance do gol não é isso, né? O lance do gol eu acho que tem um erro de marcação. Eu acho que o lance do gol tem uma capacidade do Depay. É que eu tô falando mais do que tá, da conjectura do jogo ali do que qualquer outra coisa. Você pegar o próprio gol do Arthur Cabral, é um gol que eu acho que aí diz um pouco mais sobre o Botafogo, né? A bola vem da direita pra esquerda. Aí, com todo o respeito, a marcação do Corinthians é pobríssima nesse lance. O Léo Maná vira de bunda pro jogador do Botafogo, pro Nathan Fernandes. Por quê? Bola aérea, o Léo Maná vira de bunda pra ele, vira de costas. Qual o sentido? E aí, ele cabeceia pro meio, né? O Nathan Fernandes cabeceia pro meio, ajeita pro meio, e o Arthur Cabral cabeceia pro fundo do gol. Acho que até o Hugo poderia ter ido um pouco melhor, mas é uma bola difícil. E no gol do Corinthians, é um gol de bola parada também, uma desatenção de você, pô, a bola tá ali dentro da área, cara, você não pode deixar o Memphis Depay tão sozinho pra que ele tenha a possibilidade de armar o chute. Pô, olha da onde o Depay finalizou. O Depay tá quase na linha, acho que te diria que tá na região do pênalti. O Depay não pode ter o espaço pra finalizar uma bola da marca do pênalti. Num lance de tá todo mundo parado, né? Você tá quase toda a defesa inteira dentro da área. Você não pode deixar o Depay sozinho pra finalizar. Esse Nathan Fernandes do Botafogo é aquele ex-grêmio? Ele mesmo. Então sim, o que a gente tá falando aqui, óbvio, os gols talvez não falem tanto sobre o que eu tô falando. Tô falando mais da conjectura do jogo. Agora, uma coisa que eu realmente acho desse Corinthians... Tá, só, antes de eu falar do Corinthians, eu quero falar do Depay. E aí é o que eu falo sobre... Eu tenho defendido isso. Eu super entendo o torcedor do Corinthians tá puto com o Depay, tá? Custa pra caralho. Talvez ele não esteja ganhando o jogo no nível que o torcedor do Corinthians esperava. Super entendo. Mas não existe nenhum cenário que o problema do Corinthians seja o Memphis Depay. Não existe. Esse cenário é simplesmente irreal. Ah, mas contra o São Paulo ele não foi bem. Cara, reveja o primeiro tempo contra o São Paulo. Ele bota o Romero na cara do gol. O Romero perde o gol. Ele não é um cara que vai criar 20 chances de gol por jogo. Ele nem tem mais essa condição. Se ele tivesse essa condição de criar 20, 30 chances por gol, ele não estaria no Brasil. Estaria na Europa, ganhando muito mais dinheiro. Eu amo as frases do Alex que começam que não existe nenhum cenário que... Perfeito. Contra o Cruzeiro, eu acho até que foi um jogo... Pô, de verdade, acho que foi um jogo que não foi bom de nenhum dos dois lados. Mas não foi um jogo que ele quebrou a bola, que ele atrapalhou o time. Enfrentar o Cruzeiro é difícil também. E hoje ele faz o gol. Cara, eu acho, de verdade, de coração, não há um lugar onde o Corinthians seja melhor sem o Depay. Agora, óbvio que financeiramente falando, é uma conta muito complicada. Mas Depay pode ser criticado? Não, acho que todo mundo pode ser criticado, pô. O único constante é o Garro. Não, mas acho que até o Garro pode ser criticado. Ser criticado ele pode. Já critiquei o Depay aqui em vários momentos. O meu único ponto é transformar ele no problema do Corinthians. Ele não é o problema do Corinthians. O problema do Corinthians é muito mais defensivo do que ofensivo. E quando eu digo que o problema do Corinthians não é o Yuri Alberto, o problema do Corinthians não é o Carrilho, que hoje até acho que deu uma oscilada bem grande no jogo. O problema do Corinthians está do meio pra trás, não do meio pra frente. Sacou? E aí, voltando ao... Deixa eu ver aqui, falaram que tem gente se passando no chat? Quem que se passou no chat? Não vi, peço perdão. Deixei passar. Cadê? Não vi. Se aconteceu alguma coisa aí, eu não vi. Se foi isso que aconteceu, eu não sei. Enfim, não vi.
Do lado do Botafogo, eu ainda acho de verdade que o Ancelotinho, o nosso Ancelotti... hoje vimos por que o Yuri faz tanta falta, é verdade. Por que a gente fala de precisa tempo pra trabalhar? Tempo. Eu tenho a sensação de que o cara não conhece o elenco ainda completamente do Botafogo. Tipo, eu acho que o Savarino não tá bem. Acho que o Correia até foi bem no jogo. O Savarino hoje tava no banco e entrou muito mal no jogo. Mas, por exemplo, algumas mudanças assim de, por exemplo, eu não sei se teve alguma questão física. Mas eu não teria começado com o Vitinho no banco, teria começado com o Vitinho titular. O Santi é um cara que não virou, né? Cara, se tem uma contratação do Botafogo que você fale assim, cara, olha, essa contratação aqui não te deu nada até agora. Ela se chama Santi Rodrigues. Ele faz um bom segundo tempo contra o Sport e só. Tem nada, ele não te entregou nada, absolutamente nada. E chegou custando. Pode ser que vire mais pra frente, precisa de tempo, adaptação. Agora, uma parada que eu acho que... Uma parada que eu acho que o Botafogo poderia pensar pra jogos como o de hoje, principalmente diante de uma defesa que é frágil, apesar de que o Tchoka fez um baita jogo hoje. E aqui, ó... Mano, por que o Tchoka não joga, mano? Falei essa porra pro Piero, mano. Eu tava com o Piero. Eu falei, ô Piero, por que o Tchoka não joga? Aí o Piero falou, cara, ele vai ficar marcado o tempo inteiro pelo erro dele lá na Libertadores, que eliminou o Corinthians contra o Barcelona. Eu falei, beleza, mas caralho, o André Ramalho... Tudo bem que, né, viemos de um bom jogo de André Ramalho e Gustavo Henrique, só pra deixar claro, pra não parecer que, porra, eu sou um perdido na vida. Talvez eu seja, mas eu não tenho memória de Dori, né? Viemos de um bom jogo de André Ramalho e Gustavo Henrique. Mas por que o Tchoka não joga mais, mano? O Tchoka é muito mais confiável do que o Kaká, muito mais confiável do que o Félix Torres. Félix Torres é brincadeira, não preciso nem falar. O Tchoka foi mal em alguns jogos, eu entendo. Quem não foi na zaga do Corinthians? Só que todos os outros tiveram jogos ruins e tem oportunidade. O moleque não tava tendo. Isso me incomoda. Hoje o moleque foi muito bem no jogo, cara. Mais uma vez. Agora, o mesmo eu não falo sobre o Léo Maná. Pra mim, o Léo Maná... E eu falo isso pelo menos desde o ano passado. Mas antes também. Apesar do Léo Maná ser um jogador jovem, ele não é um jogador que me inspira nenhuma confiança, mano. Não me inspira nenhuma confiança, Léo Maná. Tem sim, WB, memória de Dori. Mas dessa vez tu lembrou, perfeito. Dessa vez foi. E aí, cara, também tem um recado do Corinthians no jogo de hoje, que é: poupamos, porque no meio de semana tem um Corinthians e Palmeiras. Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, irmão. Já diria o filme. Realmente, meio de semana, Corinthians e Palmeiras vai ser arrumado. Mas só pra gente fechar essa análise do jogo de maneira geral, assim, o Botafogo, cara, sofre, e eu acho que vai continuar sofrendo ainda dentro da temporada, com as escolhas. Que são você se desfazer de meio time no meio da temporada. É o que tem, é o que tem pro jogo. Você mandar o Igor Jesus. Não, você vendeu o Igor Jesus, vendeu o Jair, vendeu o Gregory. Trocar a roda do carro com ele andando. Aí vem o Danilo, o Caio Pantaleão vira titular do time. O Arthur Cabral chega também pra jogar. É do jogo, é do projeto. O projeto é assim. O projeto é compra e venda o tempo inteiro, compra e venda. Você vai o carro tá andando, você tem que trocar a roda. Vai embora.
Só que em jogos como esse, você vai deixando ponto pra trás. Deixou ponto pra trás contra o Vitória, com um puta de um azar também, diante de uma atuação muito foda do Lucas Arcanjo, e deixou pontos hoje. Nisso, tudo bem, vamos dizer que o Botafogo ganha o jogo atrasado dele, tá? Nisso o Botafogo já tá 5 pontos do Cruzeiro. Pode estar a 7 pontos do Flamengo e 6 pontos do Palmeiras. E o campeonato vai se distanciando, né? A chance do título vai se distanciando. Mas ainda coloca o Botafogo na briga. Só tô falando de escolhas e escolhas, né? Escolhas e consequências, no final das contas. Terminou Botafogo versus Corinthians, jogo empatado em 1-1, resultado muito frustrante para o torcedor do Botafogo, principalmente depois do grande primeiro tempo que fez a equipe. Hoje mesmo o Botafogo todo desfalcado, o Botafogo fez um ótimo primeiro tempo que deu orgulho ao seu torcedor. Hoje o técnico David Ancelotti escalou o Botafogo jogando em um 4-2-3-1. Ele formou a dupla de volantes com o Alan e com o Newton, que fizeram assim um bom jogo, né? Principalmente um bom primeiro tempo. Ele colocou o Montoro aberto pelo lado direito, só que o Montoro não era um meia-direita hoje no time do Botafogo, não era um ponta-direita, ele era realmente mais um meia-direita, até porque ele jogava mais por dentro e entregava esse corredor para o Matheus Pontes, que foi mais uma mudança do técnico David Ancelotti. Isso porque o Matheus Pontes é um jogador maior, mais alto do que o Vitinho, então era para aproveitar também um pouco desses cruzamentos, para essa liberdade para o Matheus Pontes pisar na área. E o Matheus Pontes é um jogador que notoriamente é um cara mais ofensivo, ele cruza melhor, finaliza melhor do que o Vitinho, então ele deu essa oportunidade hoje para o Matheus Pontes, que fez um primeiro tempo muito bom. Funcionou muito bem essa estrutura do Botafogo, com o Nathan Fernandes fazendo sua melhor partida com a camisa do Botafogo, aberto ali pela ponta esquerda, ele dava essa amplitude por um lado, o Matheus Pontes dava amplitude pelo outro lado, e você tinha o Correia e o Montoro jogando mais por dentro, e aí ele tinha o Arthur Cabral centralizado como esse centroavante que tinha um papel muito importante de sustentar esse apoio central para o Botafogo, para aí sim depois desafogar o time. Como o Corinthians tinha uma linha de 5 jogadores no meio de campo praticamente, era difícil de você quebrar essa linha. Então qual era a estratégia do Botafogo? Às vezes passes mais cavados para o Arthur Cabral para romper essa linha, e aí sim o Botafogo desenvolver o seu jogo, e isso funcionou bastante no primeiro tempo. O Botafogo se impôs, criou oportunidades de gol, com chutes de média e longa distância, alçando muitos cruzamentos para a área, mas cruzamentos conscientes, não era que o Botafogo estava jogando a bola para a área de qualquer maneira, tanto que o primeiro gol, né, o único gol do Botafogo na partida foi de uma jogada de cruzamento. E com tudo isso que eu falei para vocês funcionando, o Arthur Cabral recebe essa bola na apoio central, faz o pivô, encontra o Montoro tem o Matheus Pontes bem colado lá na linha lateral, que recebe essa bola, e o Correia funcionando como esse meia, vem dar essa possibilidade de tabela para o Matheus Pontes. Ele se aproxima, faz a tabela, o Pontes vai na linha de fundo, e a partir do momento que o Pontes vai na linha de fundo, ele busca esse cruzamento para o Nathan Fernandes fazer essa bola mais escorada para o meio da área, para o Arthur Cabral, que foi muito bem no duelo contra o zagueiro do Corinthians, empurrando o zagueiro do Corinthians, tirando o zagueiro do Corinthians ali do seu conforto, para ele ganhar espaço e conseguir depois sim fazer a finalização. Então o Botafogo fez um gol bonito de troca de passes, um gol de jogada trabalhada de time que é bem treinado. E assim foi o Botafogo em todo o primeiro tempo, que ainda sofreu ali uma chance de gol do Corinthians, isso porque o Botafogo estava jogando muito bem na parte ofensiva, e a parte defensiva do Botafogo funcionava bem quando tinha o pé de pressão lá na frente. A partir do momento que o Botafogo tinha esse pé de pressão quebrado, o Corinthians tinha campo pela frente, e quando conseguia articular minimamente uma troca de passe, estava levando perigo ao gol do Botafogo, tanto que o Corinthians no primeiro tempo teve uma oportunidade até ali para empatar o jogo. E aí sim, depois desse ótimo primeiro tempo do Botafogo, que poderia não ter feito somente um gol, poderia ter feito 2, quem sabe até 3, o jogo vai para a segunda etapa, e o Dorival Júnior pelo lado do Corinthians faz muitas trocas, né? Ele troca 4 jogadores, ele coloca principalmente o Memphis Depay, o Yuri Alberto, coloca o Mateuzinho e coloca o Breno Bidon. Isso já dá uma mudança de cara no time do Corinthians, mas a grande mudança realmente do Corinthians foi o Corinthians encaixando a marcação, mais pressão em cima do Botafogo e tirando esse conforto que o Botafogo tinha de trabalhar a bola no primeiro tempo. Então isso dificultou o jogo do Botafogo. O Corinthians foi para a partida, foi para tentar empatar e conseguiu. O Corinthians foi melhor do que o Botafogo no segundo tempo, criou mais possibilidades de gol. Teve a chance do Yuri Alberto, teve o próprio gol do Memphis Depay, que já é uma jogada de bola parada, né, de um bate-rebate dentro da área, que é algo que eu acho que o Botafogo precisa melhorar.
melhorar para o decorrer desse campeonato brasileiro. E o Botafogo não estava conseguindo ter o controle da partida. Estava até tentando, mas não estava conseguindo ter esse controle da partida. E também não estava conseguindo ter tantas jogadas assim de contra-ataque. Como o Corinthians se adiantava, se o Botafogo tivesse um contra-ataque hoje um pouco mais bem articulado, o Arthur Cabral caiu muito, né, do primeiro para o segundo tempo. Isso também dificultou o Botafogo prender essas bolas lá na frente. O Corinthians consegue o seu gol de empate, como eu falei, em jogada de bola parada. O Corinthians já tinha tido antes oportunidade com o Yuri Alberto. O Botafogo até faz algumas substituições, coloca o Santiago Rodrigues, coloca bem mais lá pro fim o Barreira, mas o Botafogo não conseguiu depois marcar outro gol. Fica de aprendizado pro Botafogo que, cara, quando for melhor do que o seu adversário, mata o jogo, mata logo a partida, faz 2-0 em cima do time do Corinthians, por exemplo, se fosse outro adversário também, porque ficaria muito mais difícil desse adversário buscar depois o resultado. Mas como o Botafogo fez somente 1-0, deixou o jogo muito em aberto para a segunda etapa. Muitas coisas positivas no time do Botafogo no primeiro tempo, na segunda etapa não tantas coisas assim positivas. Achei o jogo do Botafogo muito aberto, poderia ter controlado melhor a posse de bola, ter cadenciado mais a partida, ter irritado mais o time do Corinthians trocando passes, mas a gente tem que entender também que era um time do Botafogo hoje desfalcado, mas que, cara, o Botafogo vai melhorar, eu tenho certeza disso, o time vai se acertar ainda mais, só que esses pontos desperdiçados nesse momento do campeonato te deixam mais longe de uma real briga por um título de campeonato brasileiro. Então o Botafogo precisa o quanto antes emendar uma sequência de vitórias na competição e principalmente vencer os seus jogos no Newton Santos. O Botafogo dentro de casa tem que ganhar os seus jogos se quiser sonhar com mais um título de campeonato brasileiro, não pode desperdiçar ponto. E o que mais irritou o torcedor do Botafogo realmente nesse jogo foi que o primeiro tempo do Botafogo foi muito bom. Um time se movimentando muito bem com a troca de passes, um jogo de posição do Botafogo muito bem definido, né? O time conseguindo envolver o Corinthians, apesar do Corinthians estar marcando forte ali num 4-1, 4-1, tendo uma linha ali de defensores muito afundada. Mesmo assim o Botafogo conseguiu gerar situações de gol, conseguiu envolver o time do Corinthians, o Monteiro fazendo um grande primeiro tempo. Esse moleque é muito diferente, precisa ser cada vez mais potencializado. Era um primeiro tempo perfeito do Botafogo, assim a gente pode dizer, né? Era um jogo que tinha tudo para ser um jogo de festa, né? Depois dessa primeira etapa. É que eu falei para vocês, a tentativa de utilizar o Matheus Ponte como esse jogador que ataca mais, que agride mais, aproveita a estatura dele, aproveita que ele sabe cabecear. E aí você tinha essa dupla, né, ali pela direita, funcionando bem. E o Newton jogando bem, o Newton fazendo um ótimo primeiro tempo. Eu diria até que o Newton fez, assim, no contexto geral, um bom jogo do Newton. Não comprometeu, participou bem da fase ofensiva, quase marcou esse gol. Um belo chute dele, uma grande defesa do Hugo. Defesaça realmente aí do Hugo. Olha só o Newton, que tá tentando criar essa característica de ser um jogador que chuta de média a longa distância e tentando sempre chutar bem, né? Pelo menos acertar ali a direção do gol. Um bom passe do Montoro para Alexander Barbosa. Era um Botafogo que dominava o Corinthians e não deixava o Corinthians se criar. Aí o gol do Botafogo, o gol do Arthur Cabral. O Arthur Cabral fez o primeiro tempo muito bom, funcionou muito o que o David Ancelotti queria dele. Só que na segunda etapa acabou que não funcionou tanto. É claro, existe uma imposição também do Corinthians, o time vai buscar o resultado, isso aí é normal no futebol. Você não joga sozinho, mas você tem que ter outras alternativas, né? Se uma não está funcionando, você pode mudar para outra. Belo gol aí do Arthur Cabral, dando esse peixinho na bola, sem medo, né? Colocando ali a cara realmente na bola. Mais um lançamento aí pro Correia. Esse lance estava em impedimento do Correia, mas o Correia fez um primeiro tempo muito bom também, baixando ali para buscar essa bola, participando do gol, participando de todas as fases. Aqui é um lance do John. Hoje foi uma partida, eu diria que abaixo do John. O John não costuma errar tanto como ele errou no jogo de hoje, por mais que não tenha sido a falha dele, né, o gol do Botafogo, mas ele errou demais. Aí a grande chance do Corinthians no primeiro tempo, aquilo que eu falei, o Botafogo com algum problema de marcar depois que tinha a sua marcação pressão vencida lá no campo de ataque. Tentativa de chute para fora do Ranieri. O Botafogo tem essa chance com o Matheus Ponte mais uma vez atacando bem essa última linha, um grande passe do Joaquim Correia. E aí o Matheus Ponte não conseguiu perfilar o corpo para finalizar na direção do gol. Tava meio que sem ângulo também. E o Corinthians ameaçando muito, né? No segundo tempo. Tem esse chute aí do Bidon. Essa bola passa próximo do gol. O John tendo essa falha que eu falei para vocês, não é o do normal do John.
E eu achei muita liberdade pro Depay flutuar pelo campo também. Faltou a marcação um pouco mais firme no setor ali de onde estava o Depay. Faltou o Botafogo ser um pouco mais dominante com a bola. Mais um erro do John, né? Sorte que o Depay finalizou mal, finalizou essa bola rasteirinho, mas o John um pouco desatento no jogo de hoje, né? Jogada do Santiago Rodrigues. O Santiago Rodrigues é um jogador que eu ainda tenho esperança que ele vai funcionar no Botafogo. Lance do Alan em cima do Yuri Alberto, que pediu falta. E o juiz deu a falta, né? No meio de campo hoje do Botafogo com 2 volantes mais de marcação. O Alan até ficou hoje mais como esse primeiro, né? O Newton até estava tendo mais liberdade do que ele para ir para o campo de ataque. Essa chance aí do Yuri Alberto, que ele finaliza mal demais, né? Bola na perna esquerda dele. Mas já era o Botafogo tendo dificuldade para marcar o time do Corinthians. O Yuri Alberto é um atacante que faz muito bem esse facão. Ele faz muito bem essa infiltração. E aí um vacilo ali, um cochilo do Alex Telles e do Alexander Barbosa deixaram ele em ótimas condições para marcar o gol. Se o lance do Cuiabá, ele tentou bater pro gol, poderia ter tentado cruzar, né? Mas tava confiante, bateu no gol, tentou surpreender o Hugo, porque realmente se o Hugo tenta antecipar o cruzamento e essa bola vem uma finalização, poderia ter saído o gol. Bate-rebate, bola parada, isso aqui é algo que o Botafogo precisa consertar urgentemente. Bola parada de escanteio, bola parada de falta. O Botafogo tá se comprometendo bastante nesse tipo de jogada. Aí o gol do Memphis Depay, bola bate, rebate pra lá, pra cá. O Caio até tentou tirar o espaço ali do Memphis, mas a bola acabou desviando em alguém do Botafogo, ainda mais para tirar da direção do gol. E foi assim o empate entre Botafogo e Corinthians, 1-1 no estádio Newton Santos. Deixe seu like, deixe sua opinião aí embaixo. É frustrante pro torcedor, mas é um processo até o Botafogo conseguir se encaixar, né? A gente sabe que é uma mudança de técnico, muitos jogadores chegando. Hoje teve a estreia do Barreira e é isso. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.